Esta é a Mónica Silva. Tinha 33 anos, era mãe de 2 filhos e estava grávida de 7 meses. No dia 3 de outubro de 2023, saiu de casa na Mortosa. Disse que ia resolver um assunto e prometeu voltar pouco depois, mas Mónica nunca mais foi vista. Eu sou o Fábio Ferreira e isto é o Chá das 3. Vamos ao chá? Mónica nasceu e cresceu na Mortosa, uma pequena terra no distrito de Aveiro. Tinha uma irmã gêmea e mais 2 irmãos. A infância não foi fácil. Mónica acabou por abandonar a escola cedo e começou a trabalhar ainda jovem. Trabalhou em cafés, restaurantes e vários pequenos negócios. Durante algum tempo foi casada com um pescador. Dessa relação nasceram 2 filhos, mas o casamento acabou. Mónica passou então a viver com os filhos e com a irmã gêmea. Na Terra era descrita como uma pessoa simples, simpática e muito ligada à família. E em 2023, a vida de Mónica estava prestes a mudar. Ela estava grávida de cerca de 7 meses. E segundo a família, o pai do bebê seria um homem chamado Fernando Valente, um empresário da região. Fernando Valente vinha de uma família com posses, uma família conhecida na zona. Segundo várias testemunhas, os dois mantinham uma relação, mas era uma relação discreta, quase secreta. Segundo algumas pessoas da terra, a relação não era bem vista. Havia quem dissesse que a família dele não aceitava essa relação. E quando Mónica engravidou, a situação tornou-se ainda mais delicada. Mas Mónica tentava ver as coisas de forma positiva e acreditava que tudo se podia resolver, que a situação podia ter um futuro. Mas, no dia 3 de outubro de 2023, Mónica estava em casa com os filhos. Durante o dia, disse que ia sair, ia resolver um assunto e voltava pouco depois. Mas essa foi a última vez que alguém a viu. O telemóvel deixou de responder, as horas passaram e a família começou a preocupar-se. E o que parecia ser apenas mais um desaparecimento, rapidamente se transformou num dos casos mais mediáticos da justiça portuguesa. Porque, segundo a investigação, Mónica pode ter sido assassinada, mas até hoje ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. Pouco depois, o desaparecimento foi comunicado às autoridades. O caso passou para as mãos da Polícia Judiciária. Desde cedo, um nome começa a surgir na investigação: Fernando Valente. Segundo os investigadores, Mónica teria trocado mensagens com ele no próprio dia em que desapareceu. E existiam indícios de que os dois tinham combinado o encontro. Mas há algo que levanta ainda mais suspeitas. A investigação descobre que Fernando Valente teria comprado um cartão pré-pago e colocado esse cartão num telemóvel antigo. Um telemóvel usado apenas para falar com Mónica. Uma forma de evitar ser facilmente rastreado. Mas havia um problema. Mónica tinha guardado esse número no telemóvel, com o nome dele. E os dados de localização mostravam algo importante. No dia do desaparecimento, o telemóvel de Mónica ativou uma antena que cobre a zona da Torreira. Uma zona onde Fernando Valente tinha um apartamento. Mas há outro detalhe que levanta ainda mais suspeitas. Nos dias seguintes ao desaparecimento, segundo testemunhos recolhidos na investigação, foi feita uma limpeza profunda nesse apartamento. Uma limpeza que envolveu produtos químicos e a lavagem das escadas do prédio. Para os investigadores, aquilo podia significar uma tentativa de apagar vestígios. À medida que a investigação avança, surgem também contradições. Inicialmente, Fernando Valente diz às autoridades que já não tinha contacto com Mónica há muito tempo, mas os dados do telemóvel mostram comunicações recentes. Além disso, a versão apresentada pela família dele também levanta dúvidas. Fernando, o pai e a mãe afirmam que passaram a noite de 3 de outubro juntos, mas para os investigadores essa versão não parecia encaixar com a lógica normal dos acontecimentos. Enquanto isso, as autoridades procuram o corpo de Mónica. São feitas buscas em terrenos, em matas, na ria de Aveiro e até em herdades no Alentejo. Cães foragedores são usados, mergulhadores participam nas operações, mas nada é encontrado. O caso torna-se mediático e começam a surgir pistas de todo lado. Algumas pessoas dizem ter visto algo, outras afirmam saber onde está o corpo. Até pessoas que dizem ter visões contactam a polícia. Uma delas garante ter visto o corpo ser atirado à ria. Outra diz que o corpo estaria num poço. Todas essas pistas são investigadas, mas nenhuma leva a qualquer descoberta. Segundo o Ministério Público,
o que aconteceu pode ter sido o seguinte. Na noite de 3 de outubro de 2023, Mónica teria ido ao encontro de Fernando Valente, no apartamento da Torreira, e algo teria acontecido ali dentro. Segundo a acusação, Fernando Valente teria tirado a vida a Mónica e ao bebê que ela carregava. O motivo seria evitar que lhe fosse atribuída a paternidade e possíveis responsabilidades. Depois, segundo a investigação, o corpo teria sido levado para um local desconhecido e escondido. Mas existe um problema enorme neste caso. O corpo de Mónica Silva nunca foi encontrado, e sem corpo, provar um homicídio torna-se muito mais difícil. Mesmo assim, a investigação continua, e em novembro de 2023, a Polícia Judiciária decide avançar. E pau! Fernando Valente é detido, é constituído arguido e colocado em prisão domiciliária. O Ministério Público acusa-o de vários crimes: homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e aquisição de moeda falsa. A acusação pede a pena máxima prevista na lei portuguesa: 25 anos de prisão. O julgamento começa no Tribunal de Aveiro. É um julgamento com tribunal de júri, 3 juízes e vários jurados. Grande parte das sessões decorrem à porta fechada, para proteger a privacidade da vítima e dos seus filhos. Durante o julgamento, Fernando Valente mantém sempre a mesma posição. Diz que é inocente, afirma que teve apenas um relacionamento pontual com Mónica e nega ser o pai do bebê. Depois de meses de julgamento, chega o momento da decisão e o tribunal toma uma decisão inesperada. Fernando Valente é absolvido de todos os crimes. Segundo a juíza, a prova apresentada não permite concluir que Mónica Silva tenha sido assassinada, nem que Fernando Valente tenha cometido o crime. Para o tribunal, a única certeza é que Mónica desapareceu, mas não há prova suficiente de que esteja morta. A decisão provoca revolta. A família de Mónica sai do tribunal em lágrimas. Acusam a justiça de ter falhado. Para eles, não há dúvidas. Acreditam que Mónica foi assassinada e prometem continuar a lutar. O Ministério Público também discorda da decisão e decide recorrer para o Tribunal da Relação do Porto. Mesmo depois do julgamento, o caso continua a gerar polémica. A população de Mortosa divide-se. Há quem acredite na inocência de Fernando Valente e há quem esteja convencido de que ele escapou à justiça e que a verdade ainda não foi descoberta. O caso gera também conflito entre as famílias, discussões públicas e até processos judiciais paralelos. Enquanto isso, o maior mistério permanece: o corpo de Mónica Silva nunca foi encontrado. O caso da grávida da Mortosa continua sem respostas. Uma mulher desapareceu, um bebê que nunca chegou a nascer, uma investigação longa, um julgamento mediático e uma decisão que deixou o país dividido. Hoje, a pergunta continua no ar: o que aconteceu na noite de 3 de outubro de 2023? E até que essa resposta apareça, o mistério da Mónica continua por resolver. O chá está servido.